Sabe que a primeira vez que eu usei revestimento com aquele acabamento tipo mármore, eu fiquei na dúvida como instalar. Se eu tinha que seguir aquela paginação com a setinha que tem por trás da peça, para eles ficarem sempre na posição indicada pelo fornecedor, ou se eu podia bagunçar. Um veio para cima, um veio para baixo, um vertical, outro horizontal. É difícil, né? Fazer a paginação de porcelanato que vem com aquele acabamento de mármore. Você tem essa dúvida também? O Fagner me mandou essa dúvida. Ele escreveu exatamente isso. Quando usa porcelanato que imita mármore, o correto é que seja seguido os veios do piso, um a um, como se estivesse casando. Ou seja, você tem uma peça com um desenho do mármore ali. Na outra peça, esse desenho deve continuar ou não. Ou você pode inverter e fazer aquele veio ser quebrado e vir numa outra posição. Quando é porcelanato, a gente não consegue fazer uma parede toda seguindo o desenho dos veios. Quando é um mármore natural, sim, a gente tem ali a limitação de até uns 3 metros de largura, a gente consegue. Mesmo que venha em fatias, a gente faz ali a sequência do desenho natural. O porcelanato não. A gente tem sim a quebra desse desenho, desses veios, e não tem problema nenhum, não fica feio. A única coisa, eu recomendo seguir sim aquela setinha que vem por trás dos revestimentos. Quase todos os fornecedores colocam uma setinha, é muito pequenininha, quase não dá pra ver, mas eles colocam por trás. Por quê? Você vai ter uma sequência na sua parede ali, como foi pensada lá na fábrica. É uma paginação que tenta buscar uma naturalidade do material mais próxima possível do material natural. Então, eu indico seguir essa sequência indicada pelo fornecedor. A Daniela me perguntou qual é a melhor opção para quem está reformando e quer trocar o piso. É tirar o revestimento ou colocar por cima? O que precisa ser feito caso a pessoa prefira colocar por cima, ou seja, piso sobre piso? Você precisa dar uma picotada no seu piso. Nada mais é do que bater ali com um martelo, uma marreta, para dar literalmente uma picotadinha naquele piso ali embaixo, para ele ficar mais aderente, ou seja, para a argamassa aderir melhor ali naquele piso. Os fabricantes da argamassa piso sobre piso dizem que não precisa fazer isso, mas eu já vi piso sobre piso não aderir legal no revestimento antigo, então eu sempre peco pelo excesso, sabe? Dá uma picotadinha, não custa nada, quer dizer, custa, o cara vai te cobrar ali um pouquinho a mais, porque vai dar mais um trabalho, mas vai valer a pena, tá bom? Melhor. A Daniela colocou a hashtag trocando ideia, vai ganhar estrelinha. Sempre que você quiser me fazer uma pergunta, é só colocar essa hashtag nos meus vídeos ou nos vídeos do Esquadrão de Senza. A Thaís me perguntou se existe algum piso que não risque. Sei lá, algum material que dure mais e que seja claro, ela me pediu. Olha só, Thaís, material que não risque, eu não conheço. Mas tem materiais que sim, acabam sendo mais resistentes. Claros, você vai precisar procurar mármores mais duros. O piguês, por exemplo, é aquele mármore branco com veios cinzas. Ele é bem molinho, então ele vai riscar mais fácil que um mármore Carrara, por exemplo, que é um pouquinho mais duro. Tem pedras como o quartzo, por exemplo, que são mais duras ainda do que esse mármore Carrara, mas eles riscam também com mais facilidade. O problema é que não é que risca com mais facilidade, o problema é que o quartzo, se riscar, é mais chatinho de consertar do que o mármore. O porcelanato é um que não risca com tanta facilidade, a não ser que, sei lá, você pegue ali a ponta de uma faca e force. Gente, o material que não risca, de verdade, não existe. Mas o porcelanato, claro, você pode escolher aí um porcelanato branco, provavelmente ele vai ser sim mais resistente que muitas pedras naturais brancas. A Valéria me escreveu, queria dar milhões de likes. Maravilhosa, obrigada, Valéria. Aliás, já vou pedir like no meio do vídeo, porque eu deixo pro final e vocês acabam esquecendo. E se não for inscrito também, já aproveita e já se inscreve. A Ariane me perguntou se tem alguma solução para recuperar um piso de madeira que esteja com cupim. Sim, Ariane. É só você fazer ali a sua raspagem, como se você fosse restaurar o piso de madeira, o seu taquinho, o seu assoalho, qualquer que seja o seu piso de madeira. E, neste momento, depois
depois da raspagem, antes de aplicar o verniz, você chama uma empresa que faz a descupinização. Eles vão aplicar ali nos cantinhos do seu piso uns produtos que vão acabar com o seu cupim. Sim, funciona, eu já fiz e ficou ótimo. E aí depois você vai passar a sua resina para dar o acabamento final do piso. A Elê me perguntou, hashtag trocando ideia, corredor coloca tapete? Sim, se você quiser, pode colocar. Eu adoro, sabe? Tem umas passadeiras que são aqueles tapetes compridos. Nossa, eu acho lindo. De preferência com alguma estampa, né? Porque o corredor geralmente é aquele lugar meio sem graça da casa. Podia não existir corredor, né? Mas precisa para separar ali a área dos quartos, né? Das portas. É uma passagem, uma circulação. Alguma coisa na parede, brincar com a iluminação e um tapete. Sim, por que não? Adoro. A Mônica me escreveu. Adoro o seu trabalho. Obrigada. Mas você nunca me responde, Mônica. Me desculpa. Nossa, fiquei arrasada agora. Pronto, estou respondendo. Ela colocou, hashtag trocando ideia. Paty, fala um pouco sobre porcelanato que imita madeira. Quando e como deve ser usado? Acho lindo o chão de madeira, mas é caro e a manutenção também. Sim, o porcelanato que imita madeira pode ser uma ótima solução quando você não pode ou não consegue aí colocar o piso de madeira natural. Eu recomendo muito quando você quer colocar madeira, por exemplo, na cozinha ou nos banheiros, dentro do box, por exemplo. Claro, existem decks ecológicos, aqueles de PVC que são ótimos, que você poderia revestir ali as suas paredes, mas o porcelanato que imita madeira acaba sendo a melhor solução pra mim, na minha opinião. Você pode colocar também em varanda, fica lindo, sabe? Quando você quer dar uma carinha de área externa pra sua varanda e não quer usar o deck, mais uma vez, aquele deck de madeira, coloca um porcelanato que imita madeira. Tem alguns com acabamentos rústicos, vocês já viram, pra área externa? Eu acho ótimo. Eu falei num vídeo de bancadas que eu fiz, se não me engano, foi na semana passada, pra você fazer a sua bancada em madeira usando porcelanato que imita madeira. Fica lindo quando a pessoa tem medo de fazer de madeira porque pode manchar, estragar. Faz com porcelanato que imita madeira que não vai correr esse risco. A Caiane me perguntou, o que é piso flutuante? É porcelanato? Não, Caiane, não é porcelanato. O porcelanato você assenta com argamassa, ele fica ali coladinho no seu piso, no seu contrapiso. O piso flutuante, ele fica literalmente flutuando em cima do seu contrapiso. Mentira, ele não fica flutuando. A gente brinca, né? Tem este nome fantasia de piso flutuante porque ele fica solto do contrapiso. A única coisa que prende ele ali no chão é o rodapé. E existem vários tipos de pisos flutuantes. Eles são ótimos para quem mora de aluguel, por exemplo, porque você quer mudar ali o piso, por exemplo, do seu apartamento e o proprietário não concorda, ele não quer arcar com esse investimento. O que você faz? Coloca um piso flutuante e quando você se mudar, você leva o piso nas costas. Não é sensacional? Porque são réguas que se encaixam. Tem um modelo de pisos que algumas pessoas chamam flutuante, que são colados no piso, no contrapiso. Mas aí ele perde essa função de flutuante. Geralmente, os pisos flutuantes, eles são clicados, encaixados um no outro. E aí eles ficam como se fosse assim um grande tapete, literalmente em cima, solto ali do seu contrapiso. E a hora que você quiser tirar, você desmonta tudo isso, amarra e leva. Os vinílicos, os laminados, geralmente são os mais conhecidos como flutuantes. Tem alguns pisos multistratos também, que são flutuantes. Eu falei sobre eles outro dia num vídeo que eu fiz sobre pisos de madeira. Já vou emendar aqui a pergunta da Cíntia, que ela me pede para falar sobre piso laminado. Olha só, Cíntia, eu não uso muito piso laminado. O que é o piso laminado? É um piso flutuante que tem ali embaixo dele, na base, um MDF. E por cima, essa folhinha do laminado que imita madeira colado ali por cima desse MDF. De todos os pisos flutuantes, o laminado acaba sendo menos resistente, porque ele não suporta de jeito nenhum nada de água. Se você colocar, por exemplo, perto de uma porta de banheiro e estiver lavando o seu banheiro e sem querer aquela água ali do piso passar da sua soleira, da sua baguete ali da porta do banheiro, o que vai acontecer? Vai entrar por baixo desse laminado e vai inchar o seu piso. Sim, ele é nesse grau de fragilidade. Ele não resiste a nem um pouquinho de água. Ah, mas se por acaso derrubei um copo tal e secar na hora? Claro, secar na hora não tem problema. Mas se ficar ali uma pocinha, essa pocinha pode ter certeza que vai infiltrar e vai inchar seu piso. A Kênia me perguntou se eu já usei madeira plástica. Em que situação? Beijos, amo seu canal. Obrigada, Kênia. Eu já usei sim para fazer deck. Um
um deck lindo que a gente fez ao redor de uma piscina. Eu vou até perguntar pra cliente, tô numa campanha de fazer uns vídeos de projetos antigos, eu vou tentar entrar em contato com ela pra filmar pra vocês. Ele é muito prático pra fazer deck em área externa, porque ele dispensa qualquer manutenção. Sabe deck de madeira? Que de tanto em tanto tempo você precisa sim dar uma lixada naquele verniz antigo e reaplicar? O deck de madeira ecológica, que a gente chama, ou madeira plástica, né, como você me escreveu aqui, ele dispensa qualquer manutenção. Você vai ter aí o seu piso, provavelmente para os seus bisnetos, impecável. É sensacional. E tem várias cores, viu? E eles são feitos com materiais recicláveis, o que para mim ganha muito mais créditos. É isso, me fala se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e no canal da Dicenza. Beijo, valeu, tchau!